Bem-vindos ao terceiro episódio do Entre Nós, projeto Dex do futuro, onde nós, jovens, estamos debatendo questões da atualidade. E o tema de hoje será os desafios da educação em tempo de pandemia. Eu, particularmente, surtei quando começou esse papo de isolamento, de fechar a escola, fechar a faculdade, porque eu ia me formar esse período, então eu fiquei doida, desesperada, porque eu tinha que me formar. Então, quando fechou, eu fiquei desesperada. Pô, a gente já teve esse papo aqui já da questão do isolamento social, que foi o primeiro episódio. Se você não viu, corre aqui embaixo e procura o vídeo lá no canal da Ecos. E eu falei lá que o início foi um pouco estranho, né? Um pouco de dúvida, a gente não estava sabendo bem o que ia acontecer, o que ia rolar. E para mim era só uma pausa de 1 mês, 2 meses, assim, no máximo, e a gente ia voltar, tranquilo. Mas aí passaram 4 meses, o semestre acabou, né? E eu nem tive semestre, para falar a verdade. Não tive aula e poucos professores procuraram matéria para mandar pra gente. Então, gente, para nós universitários já foi difícil a adaptação do ensino EAD. Imagina para os alunos de escola pública, né, do fundamental e do ensino médio. Como que eles ficaram nessa situação toda, né? Não, eu vi que os governantes, a primeira solução que eles deram foi o Google Sala de Aula, que o aluno tinha que entrar lá no sistema online e aí assistir às aulas que os professores estavam gravando. Só que eu fico pensando o que passou na cabeça dos nossos governantes quando eles deram essa solução. Por quê? Todos os alunos têm internet? Os pais eles têm computador para assistir às aulas? Tem todas essas questões. E aí, depois que foram começando a identificar esses problemas, a segunda solução foi distribuir chips, né, para os alunos que não tinham internet e para os professores também. E cadê esses chips? Até hoje ninguém recebeu o chip. E aí o que eles justificaram é que a empresa que eles contrataram o valor ficou muito alto e eles não tinham a quantidade de chips necessárias. E aí eu fico pensando se não podia juntar todas essas operadoras de telefonia e completar o número de chips e entregar para esses alunos, para esses professores, né? Seria uma solução. Parte dessa solução que eles deram foi as apostilas, né, que foram oferecidas para as pessoas que não têm acesso à internet. E parece que esse Google Sala de Aula não deu muito certo, né? Porque os alunos que não têm o pacote de internet, digamos assim, usam os dados, como que ele vai entrar para poder acessar as aulas? Então fica aí esse questionamento dos alunos que não estão conseguindo acessar as aulas por conta do pacote que não tem, digamos, não tem Wi-Fi para poder entrar, para assistir as aulas. Bom, um fato curioso também que eu vi essa semana é que uma reportagem estava analisando a internet no Brasil mesmo. E a reportagem ela fala que 2 GB, que é tipo o pacote mínimo de dados das operadoras tradicionais, você consegue ver 4 vídeos de 15 minutos no YouTube, tipo 1 hora de aula, sabe? Então, a gente ainda está muito falho nas próprias operadoras, assim, na própria internet. As operadoras, elas poderiam juntar e pensar numa forma de poder ajudar esses alunos que, de fato, não têm Wi-Fi em casa e precisa realmente dos dados para poder acessar as aulas. Então, é aquilo que a Paula falou no começo. Ou seja, só uma operadora por dia, são 5 operadoras, a gente não tem só uma. Então, fica esse descaso. Não, e isso mostra o quanto de desigualdade nós temos no nosso país também, né? Tem pessoas que têm a internet super rápida e tem gente que... É uma coisa que na verdade, a gente nem para pensar que existe gente que não tem internet. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que vive sem internet? Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018, mostrava que cerca de 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E aí, como que faz? A gente acha que o número é pequeno, né? A gente acha que o número é pequeno. Como assim você não tem internet? E é uma coisa bem... tá visível. Gritante, né? É bem gritante, verdade. Pessoal, e convenhamos, né? A gente tem o governo, eles poderiam se organizar para poder fazer reuniões com as operadoras e aí viabilizar o projeto. Eu acho que seria possível. E eles poderiam ter feito uma pesquisa, né, verificando a quantidade
de onde eles moram que não possuem internet e distribuir pontos de Wi-Fi free nesses locais, né? Seria uma sugestão, né? Sim, eu vi que aqui no Rio foram instalados 12 pontos de Wi-Fi. E aí teve uma pesquisa esse ano que eles foram testando, né? Foram passando e testando esses Wi-Fi. Hoje funcionam 6 desses pontos. E funciona daquele jeito. Você demora 1 hora para conectar. Então, pegando essa sua ideia, eles poderiam usar até esses pontos já. Se já tem o ponto lá, é só você colocar a internet, conectar pode ser até uma conexão de 2 horas, limitar a conexão, o aluno vai, assiste a aula, pronto. Só que a gente também está se iludindo pensando que o problema é só o Wi-Fi, né? Só a internet, mas não é só esse problema. Tem um monte de gente que os pais não têm condição de ensinar, os pais não têm condição de assistir a aula, explicar. Eu vi que tinha um aluno que estava com muita dificuldade de fazer o exercício de matemática e em casa ele não tinha quem ensinar. Como é que ele ia fazer o exercício? Já tem o problema da internet, ainda encontra esse problema da dificuldade com o ensino. Com os pais. Então, gente, eu tenho um exemplo aqui em casa. Minha irmã, ela é aluna da rede pública e, pelo que eu sei, eu acho que ela não recebeu a apostila, já que a gente tem, né, o Wi-Fi aqui em casa, mas ela enfrentou bastante dificuldade também no começo. Ela falou que poucas pessoas acessavam e as pessoas não entravam para assistir as aulas, né? Então, eu vivi isso aqui dentro de casa, eu vi a dificuldade e foi muito grande. No começo e até então, né? Até pouco tempo. Aí onde você mora tem Wi-Fi livre, né, Nara? Então, já teve Wi-Fi livre na praça, aqui próximo de casa. E era muito, digamos assim, daquela forma que você falou. Demorava 1 década para poder acessar, por mais que tivesse o ponto lá, né? As pessoas realmente conseguiam mandar mensagem umas para as outras, também só o WhatsApp. Não entrava vídeo, nada, YouTube, nada. Só mensagem mesmo. E acabou, por um tempo acabou. Foi uma febre, todo mundo ficava na pracinha lá, no WhatsApp, Wi-Fi livre, né, como o pessoal dizia, e acabou. Aí agora eles estão dando outras prioridades, não esse Wi-Fi, que a gente necessita agora, né? Muita gente necessita, no caso. E um fato curioso desses pontos de Wi-Fi, se vocês perceberem, são sempre em locais turísticos, né? Eu acho que eles não fazem com a intenção do aluno realmente acessar quando não tiver internet. Aí você pensa naquele período de que o Rio estava em festa, né? Que era a Copa, essas coisas assim. Então você ia no centro, você tinha internet free de alta velocidade. O que a Nayara estava falando aí, que lá onde ela mora não existe alta velocidade. Então eu acho que nada é pensado para a educação, sabe? E além disso, eu acho que tudo bem que eles possam colocar uma rede boa em algum determinado lugar onde tenha pessoas pobres. Só que tem alunos que têm suas dificuldades, sabe? Como a Paola estava falando. Eu acho muito complicado, porque às vezes o pai ele não está preparado para auxiliar o filho e o aluno precisa realmente de uma pessoa profissional, que é o professor. Então é muito curioso tudo isso. Falando exatamente isso, a gente não pode esquecer da dificuldade dos professores também, né? Porque os professores não estão acostumados a dar aula online. E aí eles, com essa pandemia, com esse isolamento, eles enfrentam essa situação do como é que eu vou me virar? E aí tem que pedir ajuda para quem mora em casa, né? Para aprender. O Xande até comentou num dos nossos bate-papos que a mãe dele pediu ajuda com a câmera. Então, a gente não pode esquecer dos nossos professores, né? Porque você tem a educação tecnológica, que é muito diferente da tradicional, né? E os professores, hoje em dia, a maioria deles se formaram há algum tempo atrás, que tudo isso é novidade. Então, é bem desse jeito que funciona mesmo. E a gente está vendo como a rede pública está sofrendo e com muita dificuldade de alunos e professores. A gente pode ver o privilégio das redes particulares um pouco, né, até da questão do acesso, que os alunos têm mais facilidade, espaços em casa para estudar. Claro, alguns têm seus problemas, né?
alguns colégios que não estavam preparados, né, não tinham a base, né, um site para os professores colocarem a matéria e os alunos entrarem, não tinha essa rotina, né? Mas, por exemplo, em 2018, quando a gente nem sonhava em coronavírus, nem existia a possibilidade de 2020 acabar desse jeito, eu estava num sistema preparatório, né, que é uma rede de curso e colégio aqui na Tijuca, e naquela época, né, 2 anos atrás, a gente já tinha as aulas online, que acontecia, era opcional de você assistir no final de semana, para quem não quisesse se deslocar até o colégio no sábado, ou até às vezes no domingo, quando já estava próximo da prova do vestibular, tipo uma UERJ ou o Enem mesmo, você podia ficar na sua casa e assistir a aula que já tinha sido gravada, sabe? Claro que não é a mesma experiência, a gente tem noção de que não é a mesma aula que a gente vai assistir presencialmente e que a gente vai assistir online, mas é a mesma atividade, é o mesmo tópico que o professor vai trabalhar. Então, existem alguns colégios, até por causa da grana também, né, óbvio, que é uma rede privada, os pais pagam a mensalidade, que não é barata, e os colégios tiveram essa facilidade de se adequar à internet, ao EAD, né? Eles pensaram bem rápido numa solução, e a solução apresentada foi justamente essa, uma plataforma que muitos já tinham para os alunos assistirem às aulas. Exato, já tinha um preparo, os professores já estavam acostumados. Tem colégio que se preparou, já tinha se preparado antes, e a gente vê o resultado hoje, né? Que já está funcionando tranquilo, os professores gravam as aulas e tudo mais, mas também, ao mesmo tempo, tem colégio que o professor está na dificuldade de gravar aula, sabe? De computador, de, sei lá... Como o Jeff falou, né, Alexandre? Tem muitos professores que se formaram tem bastante tempo, não, né? Alguns professores com os professores. Os professores que não têm essa facilidade com a tecnologia, né? Então eles ficam naquela. Eles ficam tentando gravar, tentando fazer a coisa certa, né? Que foi passado para ele fazer, mas ele tem a dificuldade de colocar a aula para gravar, digamos assim. No meu caso, o professor tinha dificuldade de botar a aula para gravar, de botar a nota no sistema, assim, no sistema novo que a gente está agora, né? Então, tadinhos dele, gente, nem julgo. Eu fico imaginando toda essa situação que a gente está falando aqui, todos esses problemas, e agora vamos pensar para quem vai fazer o Enem esse ano. Como é que fica essa questão? Como é que estuda? A grande questão, não é mesmo? Cancela o Enem ou não cancela? Então, o Ministério da Educação, depois de muita força, confirmou o adiamento do Enem e está propondo 3 diferentes datas para o aluno e para o participante que se inscreveu escolher qual é melhor para ele. Na minha opinião, eu ficaria com mais de 2021, porque para mim, se eu fosse aluno, se eu fosse concorrente, eu acho que eu teria mais tempo de me preparar. E assim eu poderia até entrar num debate bem legal, que na época que eu estava fazendo vestibular, eu cheguei a comentar isso com alguns amigos, que é você ter, no mesmo ano, 2 opções, porque você manteria o Enem de 2021 e faria o Enem de 2020 em maio de 2021. Então, a pessoa ela não fica pressionada a uma determinada data, sabe? Do tipo, eu, aluno, naquele dia que eu não estou me sentindo muito bem, aquele é o dia que vai definir a minha vida, sabe? Vai definir se eu vou entrar na faculdade ou não. Eu sempre tive esse papo na época que eu fui fazer vestibular, sabe? Porque era um dia só e você podia acordar mal naquele dia. Então, acho que a gente podia aproveitar esse gancho e já tentar fazer esse reajuste de calendário com duas provas no mesmo ano, entendeu? Aí, o antigo ministro, gente, não é esse que saiu agora não, tá? O outro, que saiu antes, me fala, o Enem é uma competição. Aí eu pergunto para vocês, é uma competição justa? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Nós vivemos numa desigualdade social, estrutural e histórica. Não tem como o Enem ser justo, né? Uma competição justa. Inclusive, uma pesquisa realizada pelo Estadão em 2019 aponta que a nota mediana dos alunos de escola pública está de 462 e de alunos de rede particular
estava em torno de 609. Lembrando, gente, isso antes da pandemia. Imagina a desigualdade agora, né, atualmente. E a campanha do governo federal para o Enem? Estude de onde você estiver. Estude pela internet. Como assim você não tem? Estude pelos livros. Gente, de acordo com uma pesquisa da edição do Brasil 19, cerca de 4% de pessoas de baixa renda não têm acesso. E sendo que 30% nunca nem compraram um livro. Enquanto, em contraponto, 90% de pessoas de classe média alta possuem pelo menos 10 livros em casa. É uma competição justa? Não é. E o prefeito Marcelo Crivella, essa semana, falou que as escolas particulares vão voltar agora no meados de julho, né? E as escolas públicas em agosto. Como é que fica essa situação? Eu acho bem complicado, Paola, porque assim, álcool em gel é fácil, né? Só que o distanciamento entre os alunos que é complicado. Eu acho muito difícil ter alguém ali 24 horas para garantir que esses alunos não vão se abraçar, se beijar, porque convenhamos, é assim que funciona. O jovem, ele é assim. E eu acho muito complicado esse retorno tão cedo. Eu acho que deveria esperar mais um pouco para poder voltar tudo ao normal. E não só jovem, né, Jeff? Criança também, né? A minha tia, por exemplo, é professora de ensino fundamental. E ela dá aula para criança de 6, 5 anos. E qual é a mentalidade dessa geração de 5, 6 anos para entender que você tem que manter um distanciamento, sabe? E quem vai controlar? Os professores? Então, os professores vão ter que dar aula, vão controlar os alunos, vão fazer o que mais. E nisso o prefeito ainda fala daquela questão de vai quem quer e quem não quiser ir, não precisa ir, né? É muito contraditória essa fala dele. Porque aparece uma cabeçada, né? Um número muito maior de alunos do que de professores, e aí acaba sobrando para aquele professor de ter que cuidar daquela galera toda, sabe? De a galera que resolveu, mais alunos que resolveram ir, e o corpo docente que não resolveu ir, sabe? E quem não resolveu ir, eles vão dar 2 aulas? Será que eles vão dar uma aula online, uma aula presencial? E assim, ó, esse retorno aí, não é a gente tá falando não, né? A Fiocruz tem dito já que não é possível, que é recomendável ainda não voltar às aulas. Só que eu não sei o que as pessoas, que os governantes estão pensando, não sei o que o Crivella tem na cabeça para poder adiantar a volta às aulas, sendo que tem pessoas que dizem que a pandemia não está controlada ainda, tem gente falando que tem uma segunda onda, então assim, ó, não sei, bem complicado. Tem uns pais que também não vão liberar os seus filhos para poder ir para as escolas, né? Porque, assim, se as aulas retornarem agora, no meado do ano, tá próximo do ano acabar, né? Praticamente. Então, eles vendo a situação que o Rio está enlouquecido indo para as ruas, não respeitando a quarentena, nem nada, duvido que eles vão deixar os filhos ir para as escolas. Parte das pessoas vão e parte das pessoas não vão. Aí vai cair naquele negócio que o Alexandre falou. Vai uma galera que quiser ir, né, para a escola para um professor ou outro ficar cuidando. Como retornar às aulas, sendo que não tem nem vacina, gente? A pandemia não está controlada. A gente não tem nem os números exatos, né? E de acordo com uma pesquisa feita pela Fiocruz, cerca de 76 entrevistadas não pretendem liberar seus filhos para as aulas presenciais. Se eu tivesse um filho, eu também não liberaria. Porque você falando de criança, você não está falando só de controlar a criança ali, não é só a criança. A maioria dessas crianças moram com os avós, moram com pais idosos. Como é que... E essas são as pessoas do grupo de risco. Não é simplesmente liberar a criança para voltar. Essa volta, ela não afeta só o contexto escolar, né? Ela afeta a família dessa criança que vai à aula. Afeta todo mundo. O deslocamento dessas pessoas vai colocar milhares de pessoas. E fora que os professores, sendo a sua maioria, são pessoas de risco.
E aí, como que vai fazer? Sabe uma coisa engraçada que eu vi nesse debate do protocolo? Que eu cheguei a ouvir algumas coisas, né, sobre a volta, e uma delas era que o aluno que tiver com a temperatura acima de 37,5, ele vai ser mandado de volta para casa. Mas o engraçado é que, tipo, o aluno, ele vai se deslocar até a escola, né? Ele vai pegar o transporte público, ele vai sair, vai ter contato com outras pessoas, aí chega na porta da escola e vai voltar para casa. E quem vai medir as temperaturas na porta da escola? Se as escolas não têm inspetor, estão sem porteiro. Aí acaba sobrecarregando professores, diretores. Mais isso, né? Mais isso. O que nós listamos e mais isso. Então eu concluo da nossa conversa que as aulas não devem retornar agora, né? Que a Fiocruz tem razão. A gente não deve voltar. E, pô, digamos que o prefeito respeitasse a posição da Fiocruz. O que vocês acham que seria o momento ideal da gente fazer essa volta, esse retorno? Porque tá até rolando um papo de rodízio, né, em algumas escolas. E o governo do estado está propondo para voltar às aulas, né, o ensino híbrido, que seria, no caso, uma turma de 40 alunos, dividida para 2 dias, né, digamos assim, uma turma vai essa semana e na outra semana vai outra metade da turma. Então, o professor que tinha 6 turmas passa a ter 12. E as pessoas que estão em casa, como que será? Não, o professor vai ter que dar 2 aulas, ele vai ter que dar uma presencial. Exatamente. E para quem está em casa, ele vai ter que gravar um conteúdo para quem está em casa e depois um conteúdo para quem está lá na sala de aula. E volta naquela questão que a gente falou, né, se é a mesma aula, se vai ser gravada aquela aula ali que deu para determinada vai ser um trabalho em dobro, né, para o professor. Não. No episódio de hoje, debatemos várias questões e concluímos que nós concordamos com a Fiocruz. Ainda não é o momento de voltar ao ensino presencial. É importante sim retornar às aulas, mas tem que retornar com segurança. A gente tem que preservar vidas. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa questão. E não esqueçam de seguir a Ecos do Futuro nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E eu vejo vocês semana que vem às 18 horas. Beijo! Tchau!